Sejam bem-vindas. Hoje é a segunda parte do webinar sobre o dinheiro e a prosperidade e o meu nome é Silvia Guimarães e vamos então hoje falar de como é que o transgeracional afeta a nossa vida, como é que os acontecimentos trágicos do nosso sistema afetam a nossa visão sobre o dinheiro, a visão sobre prosperidade e abundância. Eu vou tirar isto. Então, eu gostava de recomeçar por lembrar acerca daquilo que eu disse acerca do dinheiro, dos patamares em que pode haver e que há crenças e há situações que nos inibem de chegar ao dinheiro e à prosperidade. Então, o primeiro que eu tinha referido era o género. O facto de sermos mulheres é um fator inibidor de sucesso e de ganharmos dinheiro e de não perdermos dinheiro e de sermos soberanas no domínio do dinheiro. Foi feito há um artigo muito, muito interessante que refere, a nível de Portugal, que as mulheres até 1960 e pico ainda precisavam de autorização para sair do país e, quando escreviam em nome próprio, tinham que colocar outro nome no masculino. Ou quando recebiam dinheiro dos seus trabalhos ou das suas obras, tinham que dá-las ou ao pai ou ao marido. E é muito pouco tempo, são sensivelmente 50 anos, e em 50 anos não conseguimos, não é possível apagar esta história que nos fala de ser mulher, especificamente em Portugal. Temos também, então, o pessoal e o transgeracional, e é este o ponto que nós hoje vamos mais falar, mas também, a nível cultural, como é visto o dinheiro a nível de cultura em Portugal e no mundo, e na sociedade ocidental, principalmente, e a nível religioso, o cariz religioso das crenças ligadas ou daquilo que nós nos sentimos merecedoras de receber dinheiro ou não. E claro que estes aspectos, quando eu falo em constelações familiares ou quânticas radiculares, e a diferença entre as familiares sistémicas e a minha metodologia, é que eu, na minha metodologia, todos estes aspectos são contemplados, enquanto que na visão sistémica apenas o transgeracional é olhado. Portanto, o meu olhar é para todos estes parâmetros, contextualizar as situações, a pessoa, e por isso trabalhar o dinheiro ou qualquer outro tema que eu proponha ou que seja proposto trabalhar. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos costurar, alinhar os fios que estão fragmentados, as feridas que vêm do passado, para sanar, repará-las e deixá-las ir embora. Porque senão estamos sempre a repetir, a repetir e a repetir. E a repetição não é de todo criativa. E se algum antepassado nosso passou por determinada circunstância, significa que nós estamos em condições de a deixar ir embora. Não temos como função ficar sobrecarregados com as situações do nosso sistema, mas eles condicionam-nos, e então precisamos de olhar, costurar, voltar a colocar tudo inteiro para libertar. E é muito importante que, e também é um mito, e às vezes eu ouço isso outras colegas e outras clientes de outras colegas e outras pessoas em geral a pensar que nós temos que suportar o sistema. Isto é mentira. Quando nós nos propomos a consertar ou a sustentar o nosso sistema, perdemos força e retiramos força ao sistema. E o nosso sistema familiar é
ponto de partida em que nós viemos à nossa vida. Isto quer dizer assim, quer dizer que o ponto de partida que a nossa alma se propôs vir trabalhar é a nossa família. É o nosso ponto de partida, mas de todo é o nosso ponto de chegada. Pelo contrário, até porque o sistema traz dons, o sistema traz força, e o sistema, nós precisamos da força do sistema exatamente para superar as dificuldades que às vezes atravessamos. E é preciso ter em conta que as experiências que se passaram numa geração não se acabam nessa mesma geração. Portanto, continuam com aquilo que nós, a nível de quando temos em consciência sistémica, o pensamento sistémico, fala-se dos pendentes, que são tipo argolas, não é? São emaramentos, que são carregados, sabem? Como uma mochila dura e pesada, que levamos às costas, até ao momento em que nós dizemos, eu não quero mais. Então eu convido-vos a dizer, eu não quero mais. Ora, digam em voz alta. Eu não quero mais. Há aquilo que se chama um livro de contas, que é o dever e o haver. Aquilo que os outros tomam demais, a outros vai faltar. Imaginem, por exemplo, uma situação de uma herança. Alguém tomou dinheiro de uma herança que devia ter sido partilhada, ficou com mais. Alguém vai ficar com menos. E em gerações seguintes, esta tentativa de equilíbrio vai se manter. Portanto, aqueles que serão descendentes daqueles que tiveram de mais, vão ser descendentes que vão ter de menos. E ao contrário. Porque a balança vai andar sempre a pender para gerar equilíbrio. E claro, que isso muitas vezes aconteceu e calaram-se, ninguém falou sobre o assunto, é segredo. Outros contaram histórias que muitas vezes não são verdade, são ilusões, que foram histórias que são sempre sob o ponto de vista ou do vencedor ou do vencido. E não significa que essa seja a história real. Então, ou contada uma história de um lado ou do outro, significa que pode não ser a história verdadeira. E nós, quando fazemos este realinhamento, nós procuramos o equilíbrio, a história verdadeira, aquela que nos serve e que nos expande. Os segredos, não é? Os segredos da família. Houve segredo, ninguém contou a ninguém. Enfim. Outras vezes era isso que eu estava a dizer, as ilusões que nos colocam na cabeça, que é a mãe ou a avó dizer que o avô foi assim, que gastou o dinheiro todo, ou que não soube ganhar dinheiro, ou que, sei lá, mas sem número de histórias vocês podem se lembrar de algumas que se passaram convosco, ou que vocês conheceram, e que nem sempre são assim. Portanto, as pessoas contam as histórias conforme lhes dá mais jeito, ou conforme a sua própria percepção da altura. E uma história contada há 50 anos, nos dias de hoje, certamente não seria contada assim. E que daqui a 50 anos também não será contada como estamos a contá-la hoje. O dinheiro também tem outra característica que eu já referi no outro webinar, que é, ele está relacionado com todas as áreas da nossa vida. E um problema que nós temos hoje de dinheiro, a causa desta questão pode não ter tido nada diretamente a ver com o dinheiro, só que o dinheiro entrou na memória. E, por exemplo, as ligações que temos, amor com dinheiro, a tirania, excesso de poder ligado ao dinheiro, a fome, que está muito relacionada com o dinheiro, a traição, a humilhação, as injustiças. Portanto, há assuntos que aparentemente podem até não ter nada a ver com o dinheiro, mas que quando chega a nós vem com a carga do dinheiro.
Reparem que quando nós memorizamos algum evento, o corpo memoriza com todo o contexto que há à sua volta. Imaginem que houve um acontecimento que estava um dia de chuva tremendo. Os dias de chuva, mesmo ninguém sabendo porquê, vão juntar-se, por exemplo, ao evento. Se o evento foi com dinheiro, mesmo aparentemente não tendo nada a ver, nós vamos ter memórias, por exemplo, não gostar do dia de chuva ou de sentirmos mal num dia de chuva. Se o acontecimento, imaginem que foi em maio, durante o mês de maio, no dia X, nós não sabemos porquê, mas o nosso corpo reage a determinado estímulo, que são gatilhos, que podem não ter nada a ver, mas que ficou marcado na memória genética, na memória biológica, no corpo, que era assim o contexto que estava. Ou quem diz isso diz, estou a ver a imagem de uma imagem de um rio. Houve um conflito muito grande à beira do rio. E os descendentes não sabem muito bem porquê, mas não gostam muito de ir para a beira-rio, por exemplo. Pode-vos parecer absurdo, mas não é. As coisas acontecem assim. Ou as cores estavam um dia, imaginem que a paisagem estava muito verde. O verde pode estar associado àquele evento traumático e, imaginem que esse acontecimento era de dinheiro, a pessoa pode, sem saber, não gostar do verde. E não sabe porquê. E tudo aquilo está relacionado. Imaginem que um casamento foi por dinheiro. O casamento está relacionado do dinheiro e foi perigoso, ficou sem dinheiro. Quando as pessoas casam, pode haver conflitos e transtornos de dinheiro. E tantas outras coisas. Então, o dinheiro está marcado, são memórias biológicas que estão no nosso corpo e que ficam marcadas até chegar aquela descendente que se decide sentir, permitir-se sentir em primeira instância no corpo a emoção, a sensação e depois ressignificar aquela memória e se ficar livre para poder viver outras histórias e outros acontecimentos de abundância na sua vida. Eu tenho hoje uma história para vos contar, que é Onde Estão as Moedas, que é de João Garrida, e começa assim. Numa noite qualquer, uma pessoa, de qual não sabemos se é um homem, se é uma mulher, teve um sonho com os pais. Nesse sonho, apareciam e davam-lhe, os seus pais davam-lhe algumas moedas. Não sabemos quantas eram, se era uma dúzia ou uma centena. Nem se eram de metal ou eram feitas de ouro, de prata ou de cobre, de ferro ou mesmo de argila. E o sonhador recebia de bom grado, porque eram as moedas que os seus pais lhe davam. Eram as exatas que necessitava e merecia para levar na sua vida. Satisfeita, agradeceu aos seus pais pelas moedas recebidas, tomando-as por inteiro. E a sonhadora termina a noite de sono tranquila, descansada e plena. Ao amanhecer acorda bem disposta e decidiu ir à casa dos seus pais, comentar o sonho que tinha tido, em profunda gratidão. Os pais, vendo aquilo na sua filha, sentem-se grandes, maiores e ainda mais bondosos. E dizem-lhe: estas moedas são para ti, usa-as como quiseres e não precisas devolvê-las. São a nossa herança, deixamos-te para ti. E esta filha fez o caminho satisfeita e plena, capaz de enfrentar e vencer qualquer desafio, na certeza que tinha recebido as exatas moedas que precisava, suficientes para empreender a sua caminhada. De tempos em tempos, voltava-se para trás, em direção à casa dos pais, e sentia-se revigorada e plena para seguir e realizar a sua vida. Acontece
que noutra noite qualquer um outro sonhador tenha um sonho parecido. Que costuma acontecer com qualquer um de nós, mais cedo ou mais tarde, sonhar com os pais, não é? E aqui a sonhadora também recebe umas moedas, algumas moedas que não sabemos se foi uma dúzia, uma centena, ou apenas umas tantas, nem se eram de metal, de barro, de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de argila, não sabemos. O que sabemos é que esta sonhadora não aceitou as moedas dos pais. Estas não são as moedas que necessito, preciso e mereço. Por isso não as quero e deixo-as com vocês. Se eu tomasse a minha vida, ela tornava-se pesada e, portanto, fico com elas. E esta sonhadora segue pela noite intranquila, com um sonho mexido, mexer-se por todos os lados e desperta muito cedo. E cansada e ansiosa, vai à casa dos seus pais contar-lhes o que tinha acontecido com o sonho. Conta o sonho aos seus pais e diz-lhes que as moedas que eles têm para ela não lhe servem, não lhe interessam. Que eles não têm o que é que ela merece, o que ela precisa. E deixou os pais, por isso, menores, humilhados. Como costuma acontecer quando uma filha não recebe aquilo que os pais têm para lhe dar, os seus ensinamentos. E eles retiraram-se para o seu quarto. E esta sonhadora, tomada por uma estranha força, sentiu-se fortalecida e vingada, pois tinha acertado as contas com os seus pais e sai para a vida decidida, que vai procurar aquilo que necessita e merece. Aquelas moedas hão de estar com alguém. E tomada por esta força estranhamente falsa, vai pela vida em busca de parceiro, procurando pelas moedas que necessita. E queria poder estar com o companheiro. Alguém com sorte vai encontrar esta relação, que vai durar algum tempo. Mas, com o passar do tempo, ela vai perceber e vai perceber que o parceiro não tem as moedas que ela precisa e merece. E o relacionamento perde todo o seu encanto e fica para trás. E ela segue em busca de outra pessoa que desta vez talvez tenha aquelas moedas. E de relacionamento em relacionamento segue na busca das suas moedas e com elas tantos mais desencantos, porque nenhuma deles tem moedas que ela necessita e merece. Outras vezes a sonhadora tem um filho ou uma filha e ao engravidar cria uma grande expectativa que será o filho, este filho, que lhe trará as moedas que ela necessita e merece. E aguarda ansiosa e cheia de esperança. Mas os filhos crescem e seguem os seus próprios caminhos e tampouco eles têm as moedas que ela necessita e procura. E nesta busca incessante, o tempo vai passando até que o desespero toma conta. Onde estarão as minhas moedas, justo aquelas que eu necessito e mereço para levar para a minha vida? Então ela algumas vezes vai buscar uma terapeuta, na certeza de que ela, sim, saberá das moedas. Mas há dois tipos de terapeutas. Uma que acredita que tem as moedas que o seu cliente procura e a outra que sabe que não as tem, mas está disposta a ajudá-la a procurá-las. Quando tem sorte ou a sabedoria de encontrar este segundo tipo de terapeuta, dá-se o início a um processo de autoconhecimento e autoconsciência, um aprendizado, onde a sonhadora vai percebendo aspectos antes ignorados, apropriando-se da sua própria vida pouco a pouco. Até que um belo dia, a terapeuta dá-se conta de que a sonhadora já está pronta para saber onde estão as suas moedas. E neste mesmo dia, e não é apenas por pura coincidência, a sonhadora vem à terapeuta e diz-lhe: já sei onde estão as minhas moedas. Estão com os meus pais. E determinada, empreende a jornada de retorno à casa dos pais, em busca das justas moedas que necessita e merece.
chegada à casa dos pais, arrependida e principalmente amadurecida, toma-os por inteiro. Tal como foi, ficando feliz e de bom grado as moedas que eles têm para ela. Exatamente as que precisa, necessita e merece para levar a sua vida em plenitude. E os seus pais, reconhecidos, aceitam-na inteiramente. Tornam-se ainda maiores, mais dignos, mais generosos. E assim a sonhadora encontra o caminho. Com a força da herança dos pais, agradece a vida recebida, dizendo assim a tudo, tal como foi, e libertando-se de todas as mágoas e julgamentos. E deixando as responsabilidades para quem de direito. E toma a sua vida nas suas próprias mãos e com a bênção dos seus pais, para que possa buscar a sua própria felicidade. Agora, pergunto-vos, o que é que para vós representam as moedas que recebem os protagonistas da nossa história? E o que é que acontece quando recusamos os nossos pais e aquilo que eles nos deram, ou seja, as tuas moedas? E tu, qual sonhadora serias? A que aceitou as moedas ou a que não quer as moedas? Vão sentindo a história no vosso corpo, de que forma é que ela ressoa. E deixem-na atuar, porque ela vai ficar a atuar em vós durante este tempo que estivemos aqui e muito mais. Então, nós aprendemos a livrar-nos de crenças limitativas é essencial para termos uma boa relação com o dinheiro e para deixarmos os padrões mentais inadequados para abrir espaço para criar uma realidade mais gratificante e próspera. Uma uma das realidades ou uma influência oculta que nos afeta muitas vezes de forma negativa é a sombra. Embora muitas pessoas evitem esse assunto, é muito importante trazer a sombra psicológica aqui à tona e trabalhar os seus conteúdos inconscientes para que essa sombra possa vir a nosso favor e contribuir para a nossa prosperidade. Sombra é diferente de trevas ou do mal. A sombra são todos os aspectos que estão encobertos, que nós rejeitamos ou que foram rejeitados. Foi aquilo que nós não aprovamos ou que não aprovaram sobre nós, sobre a vida e sobre as experiências. As trevas é outra coisa, o mal é outra história. Mas é por onde entra, é pela sombra. Portanto, não confundir um e outro. Então, porquê que esta sombra aparece? Porque houve necessidades básicas, por um lado, que ficaram insatisfeitas. Porque houve uma desigualdade social e económica. Ou então uma qualidade de vida baixa. Stress. Problemas de saúde mental. Como os problemas de saúde mental têm grande influência em questões com o dinheiro. E todas aquelas dificuldades de alcançar sonhos, metas, enfim. Tudo isto aconteceu de uma maneira ou de outra. Mas se nada disto tivesse acontecido, isto é, se tu não tivesses problema nenhum de dinheiro, o que é que tu fazias? Quais eram os teus sonhos?
Porque as questões de falta de dinheiro, ligadas à sombra psicológica, elas sabotam a vida financeira. Transformar esta sombra, todos os aspectos que eu reneguei, colocar luz. Colocar luz é colocar consciência, que é aquilo que nós estamos a fazer aqui agora. Então, torna-se uma grande aliada. Como em todos os aspectos da nossa vida, não é? Então, de forma assim muito resumida, a sombra é composta por todas as partes de nós que reprimimos e não queremos admitir que elas existem. Inclui pensamentos, traumas, emoções que sofremos, outros também que guardamos, segredos que guardamos profundamente na nossa mente, no nosso corpo, e ela fica escondida. Por exemplo, uma grande sombra que normalmente acontece quando se refere às pessoas boas, é uma pessoa boa, é uma pessoa muito generosa, é uma pessoa muito doce. A sombra dessa pessoa, aquilo que os outros não veem, que ela não quer mostrar, é a amargura, por exemplo, ou não quer mostrar a sua raiva, ou não quer mostrar a sua revolta, e fica em sombra. Foi alvo de uma injustiça e está tudo bem. Ou foi prejudicado e está tudo bem. Ai, está uma pessoa. Não. Ela está a esconder os outros aspectos dela, que é pôr limites, ser firme, e precisa disso pela vida fora. Não é? Condenar. Nós condenarmos alguns comportamentos, nós julgarmos comportamentos que o outro tem, porque o outro é egoísta, porque o outro é sovina, porque o outro é ganancioso, invalida que nós nos apropriemos de todas as nossas emoções, das quais podem existir também essa mesma ganância. A ganância é motivação para ganhar mais dinheiro. Ou sovinice, capacidade de guardar dinheiro. E certamente nós conhecemos pessoas na nossa família ou pessoas próximas que foram, por exemplo, um género tio Patinhas. Quem não se lembra do tio Patinhas, que era aquele que guardava, tinha muito dinheiro e não dava a ninguém. Isto levado a um extremo é negativo, como o outro extremo, dar. São dois aspectos, duas polaridades da mesma questão. É preciso trazer à luz os dois aspectos para que haja equilíbrio. Não é? Tudo o que foi tabu, mulheres usarem calças, mulheres fumarem, mulheres ficarem solteiras e livres, mulheres que não queriam ter filhos e que foram condenadas, ou preconceitos que nós tínhamos, preconceito contra o dinheiro, preconceito com as pessoas que são ricas, preconceito com o dinheiro associado ao poder, nós vamos nos impedir de trazer a nós à luz o poder com o dinheiro, com os outros. E utilizar esse dinheiro para nos proporcionar a nós e aos outros, como eu já referi no outro webinar, situações maravilhosas de partilha e de prosperidade e de alegria. Então, que nós possamos olhar para a sombra não como um mal, mas como aspectos que nós reprimimos. E quando nós reprimimos algo, não temos a oportunidade de nos conhecermos melhor. Porque nós classificamos, nós avaliamos aquele aspecto. Mas avaliamos sob que prisma? Sob que lente? Da nossa família? Da nossa cultura? De um tempo histórico? E precisamos de reavaliar e enquadrar, integrar que as duas polaridades existem para que haja equilíbrio, para que haja harmonia e não para exclusão.
trazer à luz, trazer à consciência aspectos nossos reprimidos que nos criaram e criaram vazio, caos interior, porque não nos permitimos conhecermos e amarmos-nos de tal ordem a que nós possamos libertar todas as facetas que nós temos. E todas as facetas que nós temos têm uma crença associada. Se eu sou muito generosa, ser generosa é muito aceite e elogiado na nossa sociedade. Agora, se eu reservar e gozar o dinheiro para mim, já a nossa sociedade recrimina. E até que ponto isso é vantajoso ou é saudável para nós? Porque de todas as vezes que eu decidir gastar dinheiro comigo, eu vou dizer a mim mesma, tu és egoísta, tu não devias fazer isso, tu devias dar o teu dinheiro. E isto é sombra. Portanto, a sombra é uma influência oculta que normalmente está escondida. Normalmente nós nem nos apercebemos dela. Ou então, quando nos apercebemos dela, tendemos a rejeitá-la. Está bem? E o que é que acontece? Esta sombra traz comportamentos repetitivos. Uma das sombras psicológicas são os atos falhos. Eu acho que os atos falhos são aquelas experiências em que nós, por exemplo, temos um compromisso e esquecemos o compromisso importante. Ou nós vamos conhecer alguém muito importante que nos pode arranjar um emprego ou um negócio, um grande negócio, e nós esquecemos-nos. Esquecemos de colocar na agenda, esquecemos de colocar o despertador a tocar para ir a essa reunião. Parece, aparentemente, que não é nada de importante, mas isto chama-se um ato falho. E quem nunca teve atos falhos? Ou então, por exemplo, deixem-me pensar assim noutro. Por exemplo, temos um namorado novo, ou estamos com alguém novo, e em vez de chamar pelo nome do namorado, nós chamamos pelo nome do namorado anterior. Isso é uma sombra que escapou. Isso é um ato falho, um ato que não foi consciente, isto é, que veio do inconsciente, e há uma razão específica para isso acontecer. Porque é que essa figura ainda está a vibrar inconsciente naquela situação. Por exemplo, estamos a falar e de repente vem uma palavra que não tem nada a ver com aquele contexto. É o inconsciente aparecer. E reparem, as nossas decisões, nas nossas decisões só 5% é que são conscientes. 5% conscientes, 95% inconscientes. O que significa que as decisões que nós tomamos têm quase na totalidade um cariz inconsciente. O inconsciente é aquilo que não está consciente. Por exemplo, coisas que nos acontecem, que são considerados atos falhos, por exemplo, trocar datas, ainda hoje me aconteceu. Eu troquei um dia pelo outro. E isto é o inconsciente a funcionar. Isto não vale a pena ficarmos zangadas connosco. Convém sabermos que isto é algo que o inconsciente nos está a querer dizer. Precisamos é de procurar entender porquê que isto aconteceu. Para quê? Mais do que porque, para quê? Outra sombra é a projeção externa. Isto é, por exemplo, quando nós dizemos assim, todos os ricos são desonestos. Porquê é que eu acredito que todos os ricos são desonestos? Eu estou a projetar uma situação para fora, uma situação que o meu transgeracional viveu e que houve uma assunção. Houve uma decisão interior que é todos os ricos são desonestos. Por isso não tem a ver com os ricos que estão cá fora, mas tem a ver com a nossa paisagem interior. Ou então quando nós temos, por exemplo, emoções exageradas, reações emocionais exageradas. Acontece algo e a pessoa tem uma reação extrema, forte. Isto também é inconsciente, isto também é uma sombra que vem. E porquê que isto acontece?
esta emoção exagerada. Muitas vezes porque há um sentimento de culpa, outras vezes porque há uma dor e, portanto, aquela reação não tem a ver com o assunto em questão, mas tem a ver que este assunto provocou um gatilho que nos vai trazer uma situação que se passou no passado, connosco ou não, mas que foi muito, muito forte a nível emocional. E o quarto tipo de sombra, isto de uma forma geral, obviamente, são os acidentes. Por exemplo, nós precisamos de dinheiro para ir de férias e até estamos a pensar em ir de férias, mas entretanto surge uma conta para pagar que não era suposto. Isto é o inconsciente a falar connosco. Queremos ir divertir-nos. Olha, até tinha pensado levar a minha família ou os meus filhos a determinado sítio para nós passarmos as férias que nunca tivemos, ir um jantar fora ou ir dar um passeio, o que é que seja. E aparece uma conta, aparece uma despesa, aparece um acidente. E por isso eu já não vou poder ir. Isto é inconsciente. Ou então quando se bate uma vez com o carro, duas, três, ou nós nos machucamos, ou caímos, ou batemos com a cabeça, com os pés, há uma sombra. Quando isto acontece de forma repetitiva, há uma sombra que se está a aproximar, quer nos dizer algo. E, principalmente, aquilo que nos é, que quando acontecem esses acidentes, o que nos impede, a criança está lá. Isto é, se acontece eu querer ir passear e acontece contas, significa que eu não me posso divertir. Há ali uma crença associada. Há alguns no meu sistema, no meu inconsciente, há uma proibição de diversão, de descanso, enfim, quer que seja. E, portanto, aquilo que nos é... Imaginem que eu quero muito, preciso muito pintar uma casa ou preciso de fazer algo diferente. Parto um braço. O que é que o braço me impede de fazer? Tem a ver com a criança, tem a ver com a sombra, o medo, a culpa, a vergonha daquilo que eu ia fazer. A doença também, obviamente, as somatizações, que é tudo aquilo que eu tenho medo, as minhas preocupações, a minha ansiedade, a minha raiva, a minha tristeza, quando eu não me permito sentir, vai para o meu corpo, somatiza e vira sintoma. Outra forma de sombra psicológica também são as expressões artísticas. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, imaginem que nós vamos aprender a dançar ou aprender a desenhar e chegamos lá e eu não consigo. E o que é que aquela ação, o que é que aquele movimento, por exemplo, de dançar, o que é que significa? Eu não conseguir dançar pode estar ligado ao facto de eu ser feminina, a ligação com o meu corpo, a minha receptividade, a minha sensualidade, portanto, está ligada à sombra que não me permite mostrar o meu corpo, manusear o meu corpo. Enfim, e volto-te a perguntar, o que é que tu farias se não tivesses problemas de dinheiro? Eu lembro-me assim de algumas coisitas. Agora, o que é que te faz ser financeiramente próspera? Tem a ver com fatores internos e fatores externos. Os fatores internos podem ter a ver com crenças e pensamentos positivos, conhecimento de como ganhar dinheiro, o comportamento de consumo, de poupar, de investir dinheiro. A educação financeira é muito importante. Fatores externos. O tipo de oportunidades ou não que tiveste ao longo da tua vida. Se viveste ou não num contexto socioeconómico favorável. Se és uma pessoa bem relacionada, se és popular, se tens muitos conhecimentos. Isto
também influencia e dá-te vantagens económicas se tiveres. Seres bem relacionado. Então, portanto, não é coisa pouca. Portanto, não é tudo, nós não somos, nem tudo depende de nós. O contexto, as variantes dependem muito para que nós consigamos atingir algo. Então, quando nós falamos em dinheiro, eu vou gastar dinheiro no médico, eu vou investir dinheiro na minha cura, eu vou investir dinheiro na minha saúde. Quando eu for comprar comida, eu não vou gastar dinheiro em comida, eu vou investir na minha saúde, numa boa nutrição, numa boa alimentação. Isto é muito importante, a linguagem, a forma como nós falamos. Então, quais as possíveis origens da má gestão de dinheiro? Pode vir através do projeto de sentido. Pode vir... Projeto de sentido é aquele período de tempo que é 9 meses antes, até 9 meses antes, sensivelmente, antes da nossa concepção, até 3 anos depois de termos nascido, sensivelmente. Vergonhas, culpas transgeracionais, injustiças, memórias de quedas financeiras, de falências. Também de heranças. Tanta injustiça há em heranças. Aliás, as heranças, se nós pensarmos, é aquele setor onde há mais conflitos nas famílias, com irmãos, pais e filhos, de família. Onde há divisão, normalmente, é nas heranças. Poucas são aquelas famílias que não têm problemas nas heranças. Por causa exatamente desse desequilíbrio. E também nós temos duas necessidades básicas quando nascemos. Uma é de pertença, a outra é de individuação, de sermos amados por quem somos. E muitas vezes nós, para pertencer de forma inconsciente, cega, temos comportamentos de fracasso. Eu não me permito vencer porque no meu sistema eu estou em lealdade, eu estou ligada a alguém que não venceu. Eu estou a repetir uma vida. Eu estou em ressonância com o fracasso de alguém. E lá está, novamente aqui, nem sempre a consequência é a causa. Isto é, pode não haver ligação direta entre a causa e aquilo que se reverbera na nossa vida. E todas aquelas histórias de família que, para pertencer, para casar, eu preciso de dar meu dinheiro. Eu preciso de casar por dinheiro para que o meu pai me continue a amar. Eu preciso de fazer aquilo que fiz, porque senão meu pai deserda-me. E tantas histórias há destas, tantas. E aqui leva-nos para a autossabotagem. Eu autossaboto-me. Eu estou prestes a receber alguma coisa e eu autossaboto-me. Que é uma lealdade familiar inconsciente. Depois temos as simetrias, e as simetrias é quando eu estou em conexão com alguém do sistema em algo que não foi resolvido, ou inacabado, mortes prematuras, conflitos, enfim. Qual é as formas que o sistema tem para reparar? Através da profissão. As profissões que nós temos são reparadoras do nosso sistema. Por exemplo, um advogado está a olhar para as injustiças, para as prisões, para as perdas de liberdade, para repor aquilo que faltou ao sistema. Por exemplo, um professor pode estar ligado a, no passado, alguém não teve acesso aos estudos. Algumas crianças não tiveram acesso à educação, à escolaridade, e vem-se fazer esse reequilíbrio.
E não é por acaso que nas famílias normalmente as profissões são muito parecidas. E depois vem um que vem com uma profissão completamente diferente. Isso é frequente. Então, temos cenários, temos situações, ruínas, falências, dívidas, heranças, como eu já referi ao bocado. Essa contabilidade financeira, não é? Familiar, que ficou em desequilíbrio. Deu mais a um filho que deu ao outro, deu mais ou retirou a uns filhos às raparigas e deu só aos filhos. Ou ao filho que foi fora do casamento, não recebeu nada, não foi reconhecido. Isto tudo depois vai interferir nas gerações seguintes. E, claro, a desvalorização transgeracional de ser mulher, não é? Que isso é um facto, infelizmente é um facto. Imaginem que o pai teve que ir para fora para ganhar dinheiro, ou teve que se sacrificar muito para ganhar dinheiro, ou pelo contrário, não se sacrificou para ganhar dinheiro, ou não se esforçou para ganhar dinheiro. Enfim. Roubos, pode ter havido roubos. E eles podem ter sido roubos a nível de negócios ou mesmo roubos familiares, de pais para filhos, de irmãos, enfim, uma série de situações, ou então aquelas, lá está, a apropriação indevida, isto não é meu, mas eu vou ficar com isto para mim. E muitas vezes isto é em segredo. A querer tirar vantagem de um membro de família sobre os outros, não é? Há outros pormenores também, outros cenários, outras vivências, que é, por exemplo, a memória da escravatura, a memória de pobreza. Lidar com a fome, com a memória de fome de um sistema é algo extremamente complexo, porque também é completamente ramificado e está a nível do ser, a nível da sobrevivência. Ou o medo, memórias de perda. Houve uma grande perda de dinheiro. E ela fica, ela vai mantendo, vai andando até que chega a nós. Ou então eu estou sempre a criar dívidas, estou sempre a criar créditos, a fazer compras desnecessárias, até tenho um bom vencimento, mas sinto logo uma vontade imensa de o fazer desaparecer, isto é, eu vou tirá-lo das minhas mãos, parece que queima. Esta sensação de eu preciso de o gastar, e eu durante algum tempo eu tinha esta memória ativa, eu preciso de o gastar, eu não quero ter dinheiro comigo. Esta memória pode estar ligada à tirania, traição. É como se algo queima. Eu não posso ter dinheiro em mim. Posso ter dinheiro. E qual é a primeira autonomia financeira da nossa? É igual, é a mesma coisa que um renascimento. Ter autonomia financeira é como um renascimento. Nós só somos verdadeiramente autónomos quando temos autonomia financeira. Porque a primeira autonomia foi quando nós nascemos. E também como nós nascemos, as dificuldades que houve no parto têm interferência sobre a nossa capacidade de autonomia financeira. Também têm relação com o dinheiro. Por exemplo, quando os pais se demitem também da obrigação financeira para os filhos e delegam para outros, acontecia isso muitas vezes antes, os pais não tinham, davam os seus filhos aos familiares, a outros para cuidarem, ou para eles, aos próprios pais, para os proverem, e eles demitem-se das suas obrigações. Também é um fator, um cenário que interfere na nossa abundância financeira. Também alguns comportamentos que colidam
ou que entrem em conflito com crenças religiosas, que é o caso do pecado, não é? A própria identidade sexual. Isto é, se eu tiver uma relação com alguém do mesmo sexo, isso no passado, ainda no presente, mas no passado, isso foi certamente um fator de grande instabilidade, de grande exclusão financeira para aquelas pessoas. E, portanto, aquelas pessoas terão que serem integradas no sistema, pertencer ao sistema. Abortos, assassinatos, todas as situações de dependência e de desvalorização, porque o dinheiro está ligado à valorização, está ligado ao amor, está ligado a sentimentos, a emoções de afeto com a nossa família. Portanto, quando um pai, porventura, deu mais a um filho que ao outro, o que faz os filhos, para além do aspecto financeiro, mas que realmente a dor chegar, é porque eles partem do pressuposto que o pai gosta mais do filho a quem deu mais. E antigamente era muito, muito comum deserdar pessoas, porque elas não cumpriam os requisitos próprios para determinada época, determinada cultura. E, portanto, todos os comportamentos que naquela época pareciam desviantes, mesmo que agora não estejam, nas diferentes épocas foram, como o caso da homossexualidade, ou da mulher querer ficar solteira, ou da mulher não querer casar com o homem que o pai pretendia que ela casasse, ou a mulher quisesse ter uma profissão, ou aprender a ler, quando nem sequer era permitido. Enfim, todos esse tipo de circunstâncias que o pai, ou que o chefe de família, que normalmente é o pai, ou o filho mais velho, é que tomava conta da riqueza, e ele tinha o poder de excluir as outras pessoas, caso não cumprissem aquelas normas muito severas que havia naquela altura. E todas essas circunstâncias estão ativas hoje. Por exemplo, no parto, se alguém morre no parto, quando a mãe morre no parto, a filha, neste caso que nasceu, ou filho, sente aquilo, ficou com uma dívida, porque a vida dela custou, entre aspas, não é? Tudo isto são percepções, não é real de todo, mas na percepção da filha, no inconsciente da filha e de todos os que a rodeiam, ela foi a culpada da morte. Ou ele foi a culpada da morte. Então, é como se ele tivesse uma dívida. Ou então, naquela altura, morriam muitas crianças pequeninas, irmãos, bebés, por falta de condições, e muitas vezes os pais acusavam os filhos. Tu foste o culpado da morte do teu irmão. Ou tu devias ter estado a tomar conta do teu irmão ou da tua irmã. E isto fica como uma dívida. E alguém que sente uma dívida deste tamanho não está aberto para a vida. Fica impedida ou impedido de se abrir para a abundância, para a prosperidade, porque fica com vergonha e culpa. Então, os segredos de família são imensos, são mesmo muitos, e aquelas histórias que não foram contadas, aquelas histórias que até se suspeitava, mas que nunca ninguém falou abertamente, são tremendos para a abundância financeira. E, novamente, serão os mesmos segredos, que é os filhos ilegítimos, não reconhecidos, o incesto. Há muitas histórias de incesto. E essas histórias não se falam. De abuso sexual, de violação, de prisões, de prostituição, de traição, de doenças infectocontagiosas, de doenças mentais, de casamentos consanguíneos. Não é assim, não há muito para trás este tipo de circunstâncias, ainda é muito recente. Aqui no Norte,
há uma série de localidades em que os casamentos consanguíneos eram uma realidade ativa e casavam, acontecia isso por propriedade, para que as propriedades, os terrenos, não saíssem daquela família. E para além de todos os fatores e todos os perigos que acontecem a nível, não é, de patologias, traz também uma memória acerca do dinheiro. De ninguém pode ficar com as nossas coisas. Portanto, há um desequilíbrio muito grande. E todos aqueles conflitos que não foram resolvidos e que estão relacionados com o dinheiro. Não é? Como diz Anselin Schutzenberger, eu nem sei dizer bem, vou voltar a repetir. Como diz Anselin Schutzenberger, aquilo que não se exprime, imprime-se. Isto é, aquilo que eu não digo, que eu não falo, que eu não sinto, vem somatizar e ficar em memória no nosso corpo. Procurar também todos os comportamentos de fracasso. Fracasso, o que é para mim o fracasso? Quais foram os meus fracassos épicos? Quais foram aqueles acontecimentos que no meu sistema se consideraram fracassos? E novamente voltamos às mesmas circunstâncias, lealdades inconscientes, projeto de sentido gestacional e todas aquelas vivências familiares onde houve perda patrimonial, quer tenha sido por ser deserdada ou por relacionamentos, ou por raças diferentes também, pessoas de raças diferentes, ou então quando iam para os conventos, as freiras, ou quando entregavam os bebés nos mosteiros ou nos conventos para ninguém saber. Tudo isto, todas estas histórias influenciam a nossa realidade de hoje. Outro aspecto muito interessante, eu, pelo menos quando estava a preparar isto, achei mesmo muito interessante, que são as dívidas. O que é que significam dívidas? Quando alguém deve muito dinheiro, aquele que ficou com dívidas, aquele que não pagou, ou aquela que não pagou, o que ele está a dizer ao sistema, o que é que essa pessoa está a dizer ao sistema é: eu devo dinheiro, mas a mim devem-me amor. Então, quando ele vai buscar o dinheiro, ele vai buscar amor, cuidado, e cobra sem parar. E não devolve. Aqui mostra claramente a procura pelo afeto do pai e da mãe. Eu vou buscar sem pagar, que é este movimento que se faz de filhos para pais. Eu recebo, vamos fazer nós. Eu recebo e tomo aquilo que os meus pais me dão. Novamente, eu recebo e tomo aquilo que os meus pais me dão. Então, quando não se paga ou se tem dificuldade em pagar ou não se quer pagar, e portanto essas dívidas financeiras são o resultado do sistema, e portanto fica na minha pessoa, ou na pessoa de quem sente, ou quem de facto tem esse tipo de atitudes, tem a ver com um pensamento de condenação e rancor e muita raiva para com as pessoas que não lhe deram. As dívidas pressupõem sempre carência, e a carência de amor. Carência e dívida. Elas vão sempre juntas. E o que é que une isto? A dívida e a carência, o amor. Só pode ser dissolvido através do amor, pela reconciliação. Então é preciso muito amor para voltar e cancelar dívidas. Então, o que é que nós podemos fazer para pesquisar isto? O que é que eu posso começar a fazer?
podem começar a pesquisar questões sobre as ruínas económicas da família, procurar informações que tenham a ver com heranças. O que é que aconteceu? Com a herança do lado do meu pai, com as heranças do lado da minha mãe. Se houve falências, como é que aconteceram? Se houve imigrações, o que é que aconteceu? Por que é que imigraram? Porque atrás da imigração, por exemplo, está falta de dinheiro. Falta de dinheiro significava para sobreviver. Já não tem a ver agora com as imigrações de hoje em dia. Tem a ver com aquilo que levava há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos as pessoas a emigrar. Era fome. Era alimento, era carência absoluta. Na minha família há muitos imigrantes. Porquê? Por causa da guerra, por causa da fome. Isto é muito importante. Houve assaltos, houve fraudes. Eu acho que em todas as famílias deve ter havido fraudes, sinceramente. Mas como é que isso foi? Há problemas de dinheiro, há jogadores de dinheiro, não é? Aqueles que são viciados no jogo. Houve perdas no jogo. Houve perdas de dinheiro com mulheres, na prostituição, nos vícios, enfim. Isto é muito importante. Claro que só vamos mexer nisto quando nós não temos abundância de dinheiro, porque se temos abundância não vamos mexer nisto nada. E vamos perguntar aquilo que a nossa intuição também pede para nós irmos buscar. A intuição é muito sábia, porque a informação, quando a intuição está a funcionar, há sempre alguém que nos vai contar alguma coisa, que tem alguma novidade para nos dizer. Tem uma informação importante para nos dar. Em relação às lealdades familiares, se a minha família foi pobre e viveu com muitas dificuldades, em grande sacrifício, e teve que trabalhar muito para ter dinheiro, eu vou trabalhar muito para ter dinheiro. Se a minha família ganhou muito dinheiro e perdeu dinheiro, eu vou ganhar muito dinheiro e vou perder dinheiro. Portanto, se calhar eu quando chegar a minha vez já nem que eu vou querer ganhar muito dinheiro, nem vou fazer esforço, porque eu já sei que eu vou perder. Portanto, pode acontecer das duas maneiras. Ou então, quando na família de cuidadores em que fizeram crer que eu era a cuidadora, que eu precisava de cuidar, que eu tinha que ser generosa, que eu tinha que dar, que eu era uma boa menina se eu desse muito, e se eu desse aos outros, eu não vou comprar nada para mim. E isto é sombra. Por isso, de cada vez que eu compro algo para mim, eu vou sentir culpa. Vou dizer, gastei dinheiro à toa, eu nem precisava disto. E tantos outros pensamentos que nos vêm. Então o dinheiro foge, o dinheiro vai. O dinheiro não fica. Nós não tomamos o dinheiro. Receber o dinheiro, recebemos com a mãe, e tomar o dinheiro é com o pai. Ir para o mundo é com o pai. Em relação a isto, é com o pai e com a mãe, o dinheiro como questão masculina, e para mim têm surgido muitas clientes em que o dinheiro apresenta-se realmente por causa de uma questão masculina, essencialmente, apesar do dinheiro estar intimamente ligado com a mãe, não é? É a raiz, mas porque historicamente e culturalmente era o pai que era o provedor, era o pai que ia trabalhar para ganhar dinheiro, a mãe ficava em casa. Alegadamente, foi esta a história que nos contaram. A mãe não trabalhava para ganhar dinheiro, a mãe cuidava dos filhos e da casa. Sabendo que também a história está mal contada, quando diziam que os homens iam à caça e que traziam o alimento e que as mulheres ficavam só com os filhos a tomar conta dos filhos e em casa, isso também não é verdade. Essa história verifica-se agora, com mais estudos, que isso não era verdade. Porque os homens iam para a caça durante semanas. E o que é que se alimentavam aquelas mulheres e aquelas crianças durante aquelas semanas? As mulheres iam com as crianças a pequena caça e alimentavam-se disso. Portanto, as mulheres também eram caçadoras. Só que a história que nos contaram e aquela que persiste na nossa psique é que os homens, desde sempre, eram os provedores e que vinham com o alimento, ou que vinham para aquilo para a mulher. Eram eles que iam prover, eram eles que saíam de casa para prover. E isto está nas nossas psiques. E isto tem a ver com uma linguagem e com uma cultura também patriarcal. E
esta ligação com o pai e de ir ao mundo buscar o dinheiro, ir para o mundo buscar o sucesso, ir para o mundo buscar a prosperidade, tem a ver também com algo muito importante com a mãe, que é a mãe precisa de dar permissão, precisa de abençoar esse ir em encontro ao pai. Principalmente nós raparigas, sinceramente até aos 2 anos e meio, precisamos só, raparigas e rapazes, precisamos só da mãe, mas depois precisamos de ir ao pai e ver com o pai, ter essa relação saudável com o pai, para que o pai nos permita olhar para o mundo. É o pai que nos leva nesse olhar para o mundo, ir para fora e buscar as coisas. Só que para isso a mãe precisa permitir. E muitas vezes, por causa de informações que as nossas mães diziam e a forma como elas vinham aos nossos pais, fez com que houvesse essa cisão nessa relação. Nós não tivéssemos liberdade de amar o pai, de ir com o pai. Ou então a informação que nós tínhamos do pai era que o pai não sabia fazer nada direito, ou que o pai não sabia ganhar dinheiro, ou que o pai isto, ou que o pai aquilo. Mas o que a mãe estava a falar era do relacionamento dela com o marido. Só que nós éramos pequenas e não conseguíamos distinguir uma e outra. E, por outro lado, como é que foi a qualidade de relação com o nosso pai? Foi saudável? Não foi saudável? Porque a relação com o nosso pai traz a função paterna. Portanto, a relação com o nosso pai, quando nós somos crianças, depois como adultas temos aquilo que nós chamamos a função paterna, que somos nós com a figura arquetípica, com a função paterna, somos o nosso pai, a nossa mãe, a filha, e temos diferentes papéis psicológicos. E a função paterna é aquela que traz limites, é a energia da ação, a energia yang, a energia de ir para o mundo. Há um reconhecimento, há uma linha, uma passagem o pai é que faz a passagem do meio familiar para o meio profissional, para o mundo. Como é que foi essa relação? As raparigas apaixonam-se em primeira instância pelo pai, porque é o nosso primeiro amor, é uma paixão. Então isso já foi estudado, é o conhecido complexo de Electra e o complexo de Édipo em relação ao rapaz e à mãe. Então, eu ainda olho para o meu pai como aquela criança que olhava e que está à espera que o pai provenha e que o pai me traga, ou eu já consigo, e por isso estou agarrada às saias da minha mãe, ou eu já sou aquela mulher que já consigo distanciar a mãe, o pai, e agora eu estou mais focada em mim e estou focada como eu, como pessoa, como mulher, como adulta, eu faço essa provisão. Como é que eu, em primeira instância, como é que eu, na minha função paterna, vou para o mundo? Com medo? Com insegurança? E, por outro lado, também há o aspecto religioso, novamente, que é o aspecto religioso que está ligado ao Pai, que está ligado a Deus, como mito, não é? E, portanto, como uma ilusão, é que se nós formos ricas, não entramos no reino dos céus. É aquela frase que diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Portanto, Deus não aprova que eu tenha muito dinheiro. A mãe, a função mãe, é a base, porque o primeiro sucesso que eu tive na vida foi a mãe. Foi a vida, a mãe deu-me vida. E quando a mãe abençoa e dá permissão da filha ou filho ir ter com o pai, isso muitas vezes não acontece. Muitas vezes, quase na totalidade dos casos, isso não acontece e, portanto, é algo que nós precisamos fazer depois já como adultas. Fazer esse movimento. E livrar-nos dos julgamentos e das condenações do que foi, do que podia ter sido. E começar a cuidar de nós. Dar-nos aquilo que não tivemos. E que nos fez falta e que sentimos carência. E o primeiro passo é sentir gratidão pela vida, por estar viva.
Porque abundância e prosperidade são sentimentos que estão interligados. Mas para nós conseguirmos transformar isto em atitudes, para fortalecer estes laços de abundância e prosperidade, nós precisamos do sentimento de gratidão. E isto é interior, é receptivo, é feminino. Isto é mãe. E quando eu faço o movimento de ir, eu sinto-me grata, portanto, o primeiro movimento é eu ir, libertar, largar, agradecer, olhar para trás e agradecer e seguir em frente. Seguir o legado de vida que me deram. Honrar isto, a vida que eu recebi dos meus pais e de todos os meus ancestrais, por todos aqueles que não puderam ficar, por todos aqueles que tiveram que partir, por todos aqueles que ficaram excluídos, por todos aqueles que foram preteridos, por todos aqueles que receberam menos, por todos aqueles que receberam mais. A forma que eu tenho de honrar é agradecer as suas experiências, é agradecer terem vivido aquelas experiências e deixar com eles as experiências deles. E eu poder ir viver a minha vida para a frente, de frente. Não é olhar para trás, para a frente. E eu equilibrando a minha vida, eu equilibro o sistema e não o contrário. O sistema dá-me força. Também há questões relacionadas com os relacionamentos e o dinheiro. Por exemplo, no teu relacionamento, como é que é falar do tema dinheiro? Tens dinheiro escondido porque o outro gasta? Algum tem um vício ou uma paixão que custe muito às finanças do casal? Discutem por dinheiro, por motivo de dinheiro? Ou desde que tens um relacionamento ou estás casada, tens essa sensação de fracasso financeiro, porque isto é gatilho para irmos ver atrás. Abdicas dos teus sonhos financeiros ou profissionais pela tua família? Ou tens aquela sensação de que sou eu que mantenho a minha família? Observas também que tens, por exemplo, atitudes patológicas em relação ao dinheiro para ti mesma, no teu companheiro? E porquê é que eu gasto dinheiro? Onde é que eu gasto dinheiro? Onde é que eu invisto o dinheiro? Uma das perguntas mais importantes quando queremos saber a nossa história financeira, a nossa relação com o dinheiro é: quais são as condições financeiras da minha família desde os 9 meses antes da conceição até o nascimento? Este período de tempo vai determinar completamente a minha realidade financeira. Porque nós depois vimos e repetimos. E os padrões repetidos mostram necessidades, mostram as nossas necessidades. Por cada hábito que temos, por cada experiência que passamos, para cada padrão que repetimos, existe uma necessidade interior a eles. E essa necessidade corresponde a uma crença que temos. Se não existisse essa necessidade, não teríamos o hábito, a experiência e o padrão. Não é? Quantas vezes nós já dissemos, nunca mais farei isto? E então, mesmo antes de acabar o dia, nós estamos a fazer o mesmo que o nosso pai ou com a nossa mãe. E depois culpamos, não tens força de vontade, não tens disciplina, ou és fraca. E isto só aumenta a nossa culpa. A culpa. E a maior parte das vezes não tem nada a ver com força de vontade ou disciplina, se bem que a força de vontade e a disciplina são muito importantes. Mas normalmente trata-se de um sintoma, de um efeito externo. Porque tentar tirar um sintoma sem procurar a dissolução da causa é inútil. No instante em que nós começamos a relaxar, a força de vontade e a disciplina, não é? Nós estávamos muito ansiosos, o sintoma volta a aparecer de novo. Pelo menos a mim isto já me aconteceu muitas, muitas vezes.
O Pedro diz que lhe acontece com a comida. Pois, claro. Eu imagino que sim, que vocês, enfim, que vos aconteça isto com muita frequência. Pelo menos a mim. Aliás, uma das coisas que eu dizia era que eu não tinha força de vontade nenhuma e isso dava... Eu ficava ainda mais fraca quando dizia isto a mim própria. Então, eu costumo dizer às clientes ou às pessoas que me procuram, deve haver uma necessidade para que tenhas esta condição, isto no caso do Pedro, para comer comida. Ou doces. Porque senão não a terias. Há uma necessidade. E quando a necessidade desaparecer, ou de qualquer padrão negativo, uma das primeiras afirmações que devem ser ditas, e repitam comigo, é: estou disposta a libertar-me da necessidade de resistência, e colocam o que for. Vamos voltar a repetir. Estou disposta a libertar-me da necessidade de... Se porventura estiveres agora com dificuldades a resistir, a dizer esta afirmação, todas as outras não vão funcionar, mas não te preocupes, porque é um sinal, é sinal que estamos a tomar consciência, sem julgamento, tomar consciência sem julgamento. Vamos nos libertar do julgamento, que não serve para nada. Tomada de consciência. Onde é que eu estou? Porque só conseguimos desmantelar aquilo que nós sabemos que está lá. Se nós não nos permitirmos sentir e aceitar que estamos neste lugar, não conseguimos sequer começar a desmontar. Porque o primeiro passo é a aceitação, é dizer, ok, eu tenho isto, ok, é uma limitação, tenho, faz parte de mim, então eu vou amar aquela limitação. E ela, com muita mais facilidade, é trabalhada e sanada. E ressignificada. Portanto, quando nós nos julgamos, é pior, porque nós estamos a lutar, e quando nós estamos a lutar, aquilo vem com mais força. Então é preciso ir com calma, com paciência, com muita gentileza, com muita autocompaixão. E principalmente amor próprio, amor, ama-te no processo. Ama-te no processo. Porque a vida é essencialmente processo. E nós somos amados por quem somos. À partida, nós somos porque somos assim, porque somos amadas. E nós não precisamos de nada para ser amadas. Nós já somos assim, porque somos amadas. Então, o primeiro passo é eu dispor-me a libertar-me. Este é o segredo. E depois, para isto é preciso eu ter o problema, senão eu não sei que tenho o problema. Portanto, eu tenho o problema, eu aceito que tenho o problema, esta minha limitação, por muito que me doa, ok, eu tenho dificuldade, sei lá, em juntar dinheiro ou ganhar mais dinheiro, ou tenho dificuldade em aceitar dinheiro, ou o que quer que seja. Ok, isto está em mim. Eu aceito que isto está em mim. Faz parte de mim. Eu vou fazer as pazes com este aspecto meu. E depois trabalhar e sair. E isto às vezes é um processo que é quase instantâneo, outras vezes é um processo que demora anos, outras vezes meses, outras vezes semanas. Às vezes é preciso ajuda, outras vezes não. E quais são os teus recursos? Portanto, aqui eu ia chamar para quais são os recursos que eu tenho. E os recursos que eu tenho têm a ver com dinheiro não só, mas capacidades, com estudos, com habilidades, por exemplo, eu não precisar de pagar renda, com, sei lá, ter um emprego que me dá um ordenado, apesar de não ser de ser um grande ordenado, ter um ordenado fixo, estabilidade, segurança. Quais são os meus recursos? Quais são as minhas aptidões?
é essencial para mim? O que é essencial? O que é que eu não posso negociar? O que é que eu preciso realmente? O que é essencial a levar comigo na minha jornada de vida? Outra coisa muito importante, que é onde eu vou levar as minhas feridas. A quem? Como? A quem posso encostar o ombro e desabafar, chorar? Ou apenas ter uma testemunha? Ou a quem é que eu posso, precisando de ajuda, pedir essa ajuda? Alguém que seja capaz de me auxiliar? A quem é que eu entrego a minha vida? A quem é que eu entrego a minha validação? A quem é que eu peço reconhecimento? Onde é que eu sinto o chamado para receber apoio e colaboração? Em que é que área da minha vida eu sinto um chamado a escalar e ir em frente? E como é que é esse novo caminho? Para trazer paz, alegria, intimidade. E o futuro está sempre a emergir. E a nossa relação com o presente muda o nosso futuro. E a nossa relação com o futuro muda as nossas decisões. Porque é aquilo que eu vejo do futuro, como é que eu olho para o futuro, que vai moldar a forma como eu também vou tomar a decisão do meu presente. A forma como eu olho para o passado também vai influenciar a minha tomada de decisões. E quais são os teus sonhos? Quais são os teus desejos? Quais são as tuas esperanças? O que é que fazemos agora? Perguntam vocês. Vejo os meus padrões e opto por fazer mudanças. Padrões de pensamento, padrões de sentimento, padrão de comportamento e mudas a tua relação, a tua percepção com a energia do dinheiro. Gratidão por me ouvirem. Até à próxima. Fiquem bem. Bem-aja.